Bom dia a todos. Vamos começar agora sobre o sistema operacional. Primeira coisa que precisamos entender é que o Windows 8 ou 8.1 hoje precisa de uma conta para você usar o computador e diferenciar você de outros usuários. Então, cada pessoa pode ter uma conta no computador para você separar a sua área de trabalho, os seus arquivos, da área de trabalho, os arquivos da outra pessoa. Então, esse modelo, essa ideia, ela foi planejada porque o custo do computador é alto e um computador adquirido por uma família permite que todos, então, da família usem o computador, ou mesmo numa empresa, várias pessoas em turnos diferentes usam o mesmo computador, só que fica distinto, separado a sua área de trabalho da área de trabalho das outras pessoas. Os arquivos não vão se misturar. Então aqui eu estou fazendo o seguinte, peguei uma máquina virtual e fiz a instalação do Windows e parei na tela em que a gente vai criar essas contas. Tá? Hoje nós temos o conceito de conta local e conta online. Nesse caso, eu vou fazer então a explicação de como produzir isso pela primeira vez. Então, quem compra um computador, um notebook, um tablet, qualquer coisa que venha com o sistema operacional da Microsoft, vai cair provavelmente numa tela parecida com essa. Então, aqui chegou a hora de personalizar. Então, ele vem pré-instalado de fábrica e aí você finaliza o processo de instalação. A primeira coisa que ele vai fazer é cair na paleta de cores aqui, e aí você escolhe o tipo de cor que você quer que o Windows tenha. Tá? Então, eu vou manter o padrão. Segunda coisa, nome do computador. Esse conceito é para que você fique fácil identificar computadores numa empresa. Então, eu posso escrever aqui PC do RH, PC do financeiro, PC do almoxerifado, né? Para você em casa em si não tem tanta necessidade, porque você só tem um computador provavelmente, ou no máximo dois, então só para diferenciar computador das crianças, computador do pai, né? Então eu vou colocar aqui de forma geral, família, vamos corrigir, família PC, ou PC da família, melhor. PC tracinho da família. Então ficou sendo o computador da família. Então esse é o nome que a máquina adquire. Aí ele vai fazer uma breve observações aqui do que tem que acontecer e você pode aprofundar a personalização, as configurações, ou a gente vai pedir a Express. Eu vou pedir a Express, que é o normal, não precisa aprofundar muita coisa. Então a guarda está implantando a configuração, que no caso ele está colocando aquele nome da máquina, né? Todo computador tem que ter um nome para facilitar, mas isso não necessariamente para você em casa, e sim como se fosse uma empresa, mas já é padrão. Aqui, a tal da conta, né? Nós temos duas situações. Entrar com uma conta da Microsoft. Pode ser, aqui você entra com um e-mail, tá? E aí você vai ter aquela situação. Você vai colocar o seu e-mail criado na Microsoft, a sua senha, e ele vai configurar o computador de tal maneira, né, que você já vai vincular a conta do e-mail à sua área de trabalho, à configuração do computador. Então você vai ter uma série de vantagens de acesso imediato a recursos online. À medida que você vai usando o seu computador, você vai estar conectado na nuvem, que é o termo que estamos usando, e você pode salvar seus arquivos diretamente na nuvem, né, vamos falar assim, num pendrive virtual, numa HD virtual, e que você de outro computador, usando aqui a conta do e-mail que você usa, tem acesso a essas informações, né? Então a gente chama isso de conta online. Você vai vincular um e-mail ao sistema operacional que está sendo instalado, e com isso você acessa uma série de recursos que ficam sediados na empresa da Microsoft, nos servidores da Microsoft. Mas tem pessoas que não precisam trabalhar com esse recurso, como por exemplo usar uma máquina local.
né, em que várias pessoas numa empresa, por exemplo, ela não vai usar esse tipo de recurso e ela só usa ali realmente para produzir, trabalhar com sistemas da empresa de contabilidade, por exemplo, ou acessar um programa de controle de estoque. Então ela não vai precisar trabalhar no sistema online. Então ela vem simplesmente, né, e vai fazer aqui. No caso aqui, caso você já tenha o e-mail, você já começa a partir desse ponto. Se você não tem o e-mail, então você vem para essa opção aqui. Então nós vamos criar a conta agora. E aí cai naquela situação. Você vai criar primeiro, ele sempre oferece a opção da conta online. Você vai dar o seu nome, sobrenome, criar um nome para o e-mail. E aqui você tem as opções de criar com outlook.com, outlook.com.br e hotmail.com, né? Você vai criar uma senha, você vai conferir de novo essa senha e identificar o país. No caso nosso, né? Como eu quero uma conta local, não quero uma conta online, eu venho nessa opção, entrar sem uma conta da Microsoft. Tá bom? Aí aqui sim, ele simplesmente vai ativar o sistema operacional para uso local, você não vai ter acesso aos recursos online. Então no caso aqui, exemplo, vou criar aqui, como é para família, eu vou dar o nome de família. Tá? Se eu colocar senha, ele vai pedir senha toda vez que entrar no computador. Como é um computador para a família, por exemplo, né, eu poderia deixar nesse sentido. Mas eu vou fazer melhor. Eu vou mudar aqui. Já que eu criei um PC para a família, então eu vou colocar criar a conta pai. Tá? Vou definir uma senha. Melhor assim. Vou confirmar essa senha. E dica de senha. Né? A dica de senha é para ajudar a lembrar o que você escreveu aqui. Tá? Então, se você deu o nome do cachorrinho da casa como senha, né? Aí você vai colocar aqui, ó, cão, por exemplo. Ou se foi do gato, né? O nome da gata, do gato, você põe aqui. Então, eu vou simplesmente colocar assim. Dica de senha mesmo. Olha, dica. Vamos ver o que acontece. Tá? Aceitou, sem problema nenhum. Ah, mas como é que eu faço para criar a conta do filho, a conta da mãe, a conta do tio? Que é isso que nós vamos fazer agora em seguida. Ele precisa de uma conta inicial. A partir da conta inicial, tá, que é a primeira que você instituiu, no caso eu escolhi a conta pai, dela eu consigo criar as outras contas para que cada pessoa tenha acesso. Então vamos lá. Então lembrando que a linha dica de senha é só para te ajudar a lembrar, caso você tenha esquecido a senha, você põe uma palavra ali que lembre a senha e não escrever a senha em si. Aguardamos um pouquinho. Ok. Ele demorou por volta de 3 a 4 minutos e após a configuração da conta pai, que você identifica aqui em cima, tá? Ele preparou essa área de trabalho aqui. No caso nosso, não é a área de trabalho, e sim a área iniciar. Tá? É esse o nome técnico, ou tela iniciar, que aparece. Antigamente se chamava Metro, agora é interface de usuário moderna, é o termo técnico que está sendo usado atualmente. Então você tem aqui blocos de acesso rápido a alguns aplicativos, né? Então a Microsoft definiu esse padrão aqui, de que são esses os blocos que você precisa para trabalhar. Mas no nosso caso, a maioria do tempo vai ser na área de trabalho. Então quando eu der um clique aqui, ele vai aparecer essa área de trabalho. Repare que ela se confunde, como eu falei que eu criei uma máquina virtual, né? A área de trabalho da máquina virtual que está limitado a esse ponto aqui, tá? Está se confundindo com o fundo do meu outro Windows 8. No meu caso aqui, eu vou fazer uma pequena mudança da área de trabalho provavelmente, tá? Mas isso daqui a pouquinho. Vamos só identificar a coisa. Então eu vou dar um clique no botão iniciar, volto para a tela iniciar e repare que a conta pai está aqui. Se eu der um clique,
Vou pedir para sair. Tá? Saiu daquela conta pai. Quando eu dou um clique, eu estou na tela novamente pedindo a senha aqui, tá certo? Vou digitar a senha, vou dar o Enter ou clico avançar. Então ele vai entrar na área de trabalho pai. É a partir dessa conta padrão, que essa foi a primeira criada, que você vai criar as outras contas. Então no canto superior vai aparecer a barra de tarefa de navegação. Você vê bem no cantinho aqui. Tá? Eu vou em configurações, painel de controle, tá? Conta de usuários de proteção de família, tá? Contas de usuário, e eu vou criar, tá? Mais contas, gerenciar outras contas. Então, adicionar um novo usuário na configuração computador. Vamos olhar a tela anterior para ver se eu consigo fazer mais alguma coisa. Fazer alterações na minha conta, configuração do computador, alterar o nome. Eu consigo alterar dados aqui, consigo pôr a foto aqui e assim por diante. No nosso caso é realmente gerenciar outra conta, adicionar um novo usuário. Então, vamos lá. Aqui é só ensinando que tem um botão iniciar aqui embaixo. Cair de novo naquela tela. E só adicionar uma conta criança, entrar sem uma conta Microsoft. Ó, não recomendado. É aquilo que ele fala, ele quer uma conta de e-mail, tá? Mas no nosso caso não. Então aqui entraria com uma conta caso ela existisse. Se não, cai naquela tela para você criar uma conta de e-mail. No nosso caso, vamos criar uma conta local. Conta local. Vai ser mãe. Vou pôr a senha. Confirmar essa senha. E novamente aqui você põe a palavra que vai ajudar a lembrar a senha. Eu vou pôr dica mesmo, só para não complicar. Tá? Aí, olha que interessante, ele já começa, tirando aquela primeira conta que é chamada conta administrador, sempre a primeira conta criada no computador é conta administrador, as outras você pode definir um grau menor de importância no sentido de proteção. Tá? No caso aqui, eu digitei mãe, mas ele assim vai perguntar. Trata-se de uma conta criança? Aí ele vai ter controle. Os pais conseguem, por exemplo, acessar o conteúdo que o filho visualiza. Ele monitora. No caso, se eu marcar aqui, a mãe seria tratada como se fosse uma criança. Não é o caso. A mãe tem autoridade administrativa também. Vou deixar desmarcado. Concluir. E vou criar a conta local filho. Só para ficar claro aqui como é que funciona o processo. E novamente fica aquela dica para ajudar. Normalmente ele vai pôr um nome de um personagem, alguma coisa assim para ajudar na senha dele. Vamos avançar e realmente vou marcar que agora é uma conta de criança. Pronto, estão criadas. Vou sair. Opa, vamos apertar. É que a minha tela aqui eu não ajustei ela. Vamos voltar para cá. Então, conta pai. O que eu fiz foi apertar simplesmente no teclado o símbolo da Microsoft, que é o botão iniciar aqui. Aí ele voltou para a tela iniciar e eu voltei para o bloco de notas para cá. Mas provavelmente o programa está aberto. Olha lá, ele continua aberto. Clicando no botão direito, eu vou fechar. Vamos ver se ele criou as contas. Eu vou pedir para sair. Sair. E agora está aqui, ó, as 3 contas criadas. Então, se eu clicar, ele coloca em ordem alfabética, né, nesse caso. Então, a conta pai é a conta principal, é o administrador. Eu também vou dar autorização para a mãe ser administradora. Como é a primeira vez que eu vou acessar, ele vai criar a interface. Tá, ele começa todo esse processo, demora uns 4 minutinhos para fazer toda a configuração da conta mãe. Né? Vou dar pause aqui e vamos aguardar. Ok, a conta mãe foi criada. Então vamos clicar na área de trabalho. Mesma coisa, está se confundindo os fundos da máquina virtual com a tela do meu Windows. Tá? Mas esse não é o problema. Então, como é que eu sei? Está lá, conta mãe criada. Vou pedir para sair. E vamos fazer a mesma coisa com a conta filho.
Ela ainda não foi acessada. Dou um clique. Conta filho, primeira vez que eu digito a senha. Vamos aguardar. Ele nos dá boa-vinda. Acredito que agora vai ser rápido. Que é uma conta que não precisa de muito recurso, então ele é criado bem rápido. Repare que ele está instalando os aplicativos mínimos para funcionamento. E vamos começar. Pronto, conta filho foi criada. Tá? Muito bem. Olha lá. Esta conta é monitorada pela proteção pela proteção para a família. Então, a partir desse momento, essa conta que foi criada para a criançada passa a ser monitorada pelos pais. Então, vamos sair. Vou dar por encerrado, para o vídeo não ficar longo, e vamos retomar daqui desse ponto. Então agora a gente vai aprender como navegar e administrar essas contas aqui. Ok? Até breve. Vou desligar. Então vamos desligar o Windows, como se estivesse desligando o computador. E vamos lá. Ok, até breve, pessoal.